Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco especial, tá? Porque o que eu fiz, eu trouxe um trecho de uma aula lá do meu curso Aprenda Operações Estruturadas, desse novo bloco de aulas que eu gravei, né? E eu trouxe um trechinho de uma aula para mostrar para vocês aqui, com um conteúdo muito bom que você não encontra por aí facilmente, né? É sobre diminuição de riscos dentro da estratégia The Will, tá? Então, conteúdo bem específico. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu trouxe um trecho para você assistir gratuitamente, tá? Então, daqui a pouquinho vai aparecer esse trecho para você poder assistir essa aula gratuita aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na aplicação da estratégia para você. Vai te prevenir de vários riscos, de possíveis enrascadas aí que poderiam ter acontecido, tá? Mas antes de cortar esse trecho e botar, eu queria dar um aviso muito importante, que é o seguinte: eu estou abrindo a primeira turma de mentoria da Eagle Educação, tá? Então, estou abrindo essa turma para poder ter um contato mais próximo com vocês. Muita gente me pede, né? Poxa, eu queria um mentor, eu queria alguém para me ajudar no dia a dia, para fazer as operações, para aplicar junto, para me explicar as coisas individualmente e tudo mais. Não queria só uma aula gravada, tá? Então, eu ouvi vocês, muita gente pediu, e eu estou abrindo essa turma de mentoria. Na data que você estiver assistindo esse vídeo aqui, as inscrições já devem estar abertas. Então, o meu convite é o seguinte: na descrição, no primeiro comentário, vai ter um link onde eu te levo para um vídeo que eu te explico lá como é que funciona a mentoria e você pode ver se é para você ou não. Então, meu convite hoje é para você clicar no link e assistir o vídeo. Se você assistir o vídeo e for para você e você gostar, aproveita essa condição de primeira turma e entra lá para minha turma de mentorados. Se não for, tudo bem, vida que segue, assiste esse vídeo gratuito aqui, que vai ajudar muito no seu dia a dia com as opções a extrair prêmios de forma segura aí da sua carteira de investimentos, tá bom? Eu só vou te pedir para fazer isso tempestivamente, porque eu abri apenas 30 vagas, tá? E eu vou abrir, né? Eu estou gravando esse vídeo antes, você está vendo depois. Eu vou abrir primeiro para os meus alunos, que já são alunos do Aprenda Operações Estruturadas, né? Então, eu não sei quantas dessas 30 vagas vão sobrar quando você estiver vendo esse vídeo, tá? Eu mesmo vou fazer todos os atendimentos pessoais, o suporte por WhatsApp, enfim. Então, eu quero dar qualidade nisso, e para dar qualidade nisso, vai ter que ser pouca vaga, tá? De qualquer forma, se você tem interesse, pelo menos assiste o vídeo rapidamente e aí decide se você quer participar ou não, mas faça isso rápido para você ter chance de pegar alguma das vagas aqui. Bom, esse recado era importante, mas agora já foi dado. Quem tiver interesse já clicou, já foi ver outro vídeo. Agora vai entrar um trecho de uma aula do curso Aprenda Operações Estruturadas sobre diminuição de risco na estratégia The Will, né? Como que você faz para poder ter menos risco e melhorar ali as suas possibilidades, a sua rentabilidade, utilizando essa estratégia de renda mensal com opções, beleza? Eu vou cortar esse vídeo aqui agora, você vai ver um trecho dessa aula que tem lá dentro do curso, e aí depois eu volto aqui para falar com vocês. Então, quais são as regras aqui para a gente minimizar os riscos e aumentar a rentabilidade de uma estratégia The Will? Eu separei algumas aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a estratégia The Will, ela é uma estratégia de assunção, ou seja, em termos de alocação, ela é considerada renda variável, tá? Isso quer dizer que você não vai pegar 100% do seu capital e aplicar nisso aqui, porque ela tem risco como se fosse uma ação, tá? Então, você não vai botar sua carteira 100% em ações, então você também não vai fazer 100% do seu capital de estratégia The Will, tá? E aí tem duas principais regras aqui de segurança da estratégia The Will, tá? Então, a primeira é o seguinte: o tamanho das operações tem que ser adequado, tá? A gente nunca vai se alavancar em estratégia The Will, ok? Porque uma das premissas da estratégia é que eventualmente você será exercido e vai assumir aquele ativo na sua carteira. Se você não tem o dinheiro para assumir o ativo, essa estratégia não funciona, porque quando você precisar ser exercido, você não vai ter o dinheiro lá, então você vai acabar tendo que realizar prejuízo para poder continuar, investindo, continuar lá com a sua conta, tá? Então, o tamanho das operações importa muito, ele tem que ser adequado, tá? E você nunca jamais pode se alavancar em estratégia The Will, porque senão você não vai conseguir assumir os ativos na sua conta, que é uma das premissas da estratégia, tá? Na hora da venda da put,
a ação tem que estar barata do ponto de vista fundamentalista, principalmente, ok? Por quê? Porque na hora da venda da put é você dizendo a qual preço você toparia assumir aquela ação. Tá? E se a ação está muito cara, está com valuation esticado, você não vai assumir aquela ação naquele momento, porque vai dar errado a estratégia. Você vai assumir a ação, ela vai continuar caindo até chegar no preço ideal dela, e aí você vai ficar com aquela ação na mão sem conseguir remunerar com a venda de calls. Tá? Então, espere até que a ação esteja barata de um ponto de vista fundamentalista, de preferência fundamentalista e técnico, e gráfico. Tá? Então você olha tudo isso antes de fazer a sua estrutura de venda de put, porque esse é o ponto mais importante. Né? Você tem que assumir a ação num preço barato do ponto de vista fundamentalista, ok? Então, um outro ponto aqui também que a gente vai falar é que é mais interessante que você faça the will na sua carteira com um pedaço do seu capital e com um pedaço pequeno o suficiente para que você tenha paciência para poder esperar momentos mais oportunos. Então, quando está tudo barato, tudo bem, você vai lá vender suas puts, receber os prêmios, eventualmente até ser exercido em alguma ação, mas se você tiver com a alocação razoavelmente pequena nisso aqui, você não precisa vender calls logo de cara, né? Assim que você assume as suas ações. Você pode esperar as ações subirem e aí sim começar a remunerar, fazer a segunda parte da the will, remunerar com as calls. Tá? Se você faz isso, a sua probabilidade de ter o ganho de capital na valorização da ação é maior. Por quê? Você pode passar alguns meses ali sem receber o prêmio para poder vender os prêmios só depois que a ação sobe bastante. Tá? Então, se você tem essa paciência e consegue aguardar o mercado andar para você poder fazer a segunda parte da operação, aguardar um momento oportuno para poder fazer as vendas de put, essa estratégia funciona ainda melhor. Você vai receber prêmios com intervalos um pouco maiores de tempo, mas você vai ganhar bastante também na valorização das ações. Não vai entrar numa ação só porque você tem que receber o prêmio aquele mês. Tá? Então essa é uma dica interessante. Nem todo mundo quer fazer isso porque vocês têm muito interesse nos prêmios mensais, né? Mas se você tiver essa paciência, essa possibilidade, ajuda bastante também a ter uma estratégia mais serena, mais tranquila aqui na sua mão. Tá? Outra coisa, use um pedaço do seu capital para fazer essa estratégia e não a carteira inteira. Foi o que eu falei agora. Em termos de alocação, a estratégia The Will equivale à renda variável. Então você não vai colocar 100% da sua carteira em renda variável, consequentemente, você não vai usar 100% da sua carteira para fazer a estratégia The Will e, de preferência, use mais de uma ação. Tá? Então não faça The Will com uma ação só. Tem uma cesta ali de ações, né? Algumas ações que você acha que são aplicáveis para fazer the will. De vez em quando uma vai estar barata, você vai estar usando ela. De vez em quando vão ter 2, 3, 4 baratas, você vai estar usando elas. De vez em quando vai ter algumas baratas e outras caras, então você vai estar vendendo put de uma, vendendo call de outra, e assim você tem mais possibilidades de fazer a sua estratégia ficar mais diversificada e mais segura, tudo bem? Então use tudo isso a seu favor na hora de fazer a estratégia the will. Quais são as expectativas que você tem que ter com essa estratégia, né? Ela é uma estratégia muito boa, mas você tem que usá-la bem, tem que ter as expectativas corretas, tem que saber o que esperar dela. A primeira coisa é que essa estratégia funciona muito bem em mercados laterais, mercados de alta, e ela costuma performar pior em mercados de queda consistente. Então não adianta você pegar uma ação ruim, que só cai, e fazer a estratégia The Will. Por quê? Porque a estratégia vai performar mal. Tá? Então, por isso que eu falo que o mais importante é você acertar uma ação que esteja barata, porque quando a ação está barata é muito mais difícil ela seguir caindo. Tá? Se ela já tiver num fundo técnico também ajuda bastante, porque quando ela está num fundo técnico é muito difícil dela seguir caindo. Tá? Então você tem que escolher bem a ação que você vai usar para poder fazer a estratégia The Will. Se ela estiver lateralizada ou subindo em mercado de alta, tem uma chance muito maior dessa estratégia dar certo, tudo bem? E também essa estratégia ela gera rendas mensais com opções, podem não ser mensais, né, se você tiver um intervalo maior de aplicação ali, mas podem ser rendas mensais com opções, mas tem a disciplina no tamanho das operações, tá? Então é muito tentador querer ter um notional maior, ou seja, uma alocação maior nessa estratégia, quando você vê os prêmios caindo na conta, porque de fato é
tentador, né? Você vê bastante prêmio caindo na conta e você quer alocar mais do seu capital na estratégia. Se contenha para poder controlar os riscos. Quando a estratégia está dando bem, ela é muito boa, mas você tem que ter ela num tamanho suficiente que, quando ela esteja em um momento ruim, você consiga seguir em frente, né? Você consiga esperar um momento oportuno para seguir fazendo a estratégia e sair vencedor na outra ponta. Se você faz dela muito grande, quando o mercado cai, você acaba ficando desesperado, né? Ficando ansioso por causa das suas posições que estão muito grandes. Então, use com sabedoria essa estratégia, tá? Se o mercado estiver caindo, a estratégia não vai performar muito bem. Provavelmente ainda vai ser melhor do que só ter a ação na carteira, porque é uma operação estruturada, você está recebendo prêmios, né? Então tudo isso diminui um pouco a volatilidade, enfim, diminui o risco também que você está correndo em comparação com só ter a ação na carteira, mas é possível que tenha performance negativa em mercados de queda, tá? Então tenha essa expectativa, tá? Escolha muito bem as ações, escolha muito bem os pontos de entrada, e a sua expectativa é essa, tá? Tem mais uma coisa aqui também, que a estratégia The Will, ela não é uma estratégia para você dar grandes porradas, né? Ter aqueles ganhos muito grandes em curto período de tempo. Ela é uma estratégia de estabilidade, tá? Então você tira aquela renda ali do seu patrimônio todo mês e fica fazendo essas alocações inteligentes, entrando e saindo de ações à medida que elas caem ou sobem, tudo bem? Então ela é uma estratégia mais perene, tá? Ela tem uma ótima rentabilidade, mas é uma estratégia perene. Não é uma estratégia de grandes porradas, de ganhar, a ação subiu 20%, a sua estratégia não vai te dar 20% naquele mês, tá? Então tem essa expectativa também. É uma estratégia de perenidade e não de grande volatilidade, tudo bem? Então essa é a ideia aqui da estratégia The Will. Agora eu vou fazer o seguinte, eu gravei um vídeo mostrando na prática todas as operações que eu fiz de ciclo fechado de The Will na minha carteira pública até hoje e a rentabilidade que aconteceu por causa dessas operações. Então eu vou lá, mostro, ó, vendi essa put, virou pó, vendi aquela put, deu exercício, aí eu assumi essa ação, depois nesse preço eu vendi aquela call, e eu vou mostrando tudo isso para vocês e mostrando qual foi o resultado e qual foi a rentabilidade dessas estratégias, em quanto tempo isso tudo aconteceu. Eu vou cortar um pedaço do vídeo em que eu falo isso e vou botar depois aqui desse vídeo, então aproveite aí para você ver esse trecho, né, que eu vou mostrar para vocês mostrando a rentabilidade da estratégia The Will, tá bom? Qualquer dúvida, mande lá no nosso grupo de alunos, vai ser um prazer falar com vocês e até a próxima aula. Bom, os avisos são esses, vamos agora aqui para a planilha para a gente poder ver o que aconteceu nessas operações aqui de The Will, tá bom? Então, vocês estão vendo aí na tela a planilha. Bom, muito interessante, né? Esse é um trecho das aulas que tem lá dentro do curso. Quem for mentorado vai ter acesso a essa aula também, tá? E depois a gente pode discutir essa aula pessoalmente no nosso call, se for do seu interesse, tá bom? Então, eu vou deixar novamente aqui o convite para você clicar na descrição e conhecer a minha proposta lá da mentoria. E eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre resultados que eu tive com a estratégia The Will, né? Então você aprendeu um pouquinho sobre estratégia, aqui você vai ver um pouco dos resultados que eu tive. Clica nesse quadradinho aqui, que você vai ver tudo isso lá, aqui no YouTube mesmo, tá bom? Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês. Grande abraço.